Olá, saudações filosóficas. Estou aqui no deserto do Saara, nessa odisseia pela Tunísia, para falar de deserto na filosofia. O deserto da filosofia é a melhor alegoria para falar do século XIX. O que é o século XIX? É o século onde, segundo alguns autores, foi instaurada a doença do niilismo. O niilismo, palavra que tem origem em nada, em nada, é o movimento que, na linguagem de Nietzsche, por exemplo, é a morte de Deus. Essa morte de Deus sendo também uma alegoria para a perda dos valores que pautaram a sociedade ocidental ao longo de sua história cristã. Afinal de contas, a morte de Deus é exatamente esse deslocamento dos valores cristãos que no século XIX, com o positivismo, esse movimento da ciência, acaba sendo, a ciência acaba deslocando esse pilar moral que ao longo dos séculos anteriores foram importantes para a sociedade ocidental. Então, esse século XIX é um século de um certo pôr do sol. Vou botar o pôr do sol aqui no deserto para a gente falar dessa história. Então, o que Nietzsche utiliza, também com sua linguagem alegórica, em Assim Falou Zaratustra, o que ele utiliza para falar desse niilismo, mas principalmente da superação do niilismo? Nietzsche faz uso do deserto e do animal mais comum do deserto, que é o camelo. Aqui na África, o dromedário, o camelo de uma corcova. E aí, esse camelo, nesse deserto de valores, se fica. Pensa você, se você está acompanhando algumas imagens que eu coloquei do deserto, o que é esse deserto de valores? Quando está no deserto, dependendo da sua posição e qual é a parte do deserto, todas as direções são equivalentes. Ou de outra maneira, não existe uma direção que supere uma outra. Não existe uma referência que me diga é melhor ir por aqui do que por ali. Ou seja, o deserto de valores, o deserto nesse sentido de movimento, para onde ir, do certo e errado, da referência, é o deserto do tanto faz. Então, o camelo, nessa alegoria que o Nietzsche constrói no prólogo, que Assim Falou Zaratustra, chamada As Metamorfoses do Espírito. Por que o Nietzsche começa? Ele começa com um camelo que, desencantado do mundo, aliás, um termo também usado por Max Weber, o desencantamento do mundo, que acontece nesse século XIX, o camelo está desencantado do mundo. O camelo está no tanto faz. Tanto faz é uma citação, é uma expressão muito comum no estrangeiro do Alberto Camus. Alberto Camus. Então, tanto faz significa, como eu falei, que as direções são equivalentes. Então, o camelo, nessa realidade, o pessimista, o camelo, que é o niilista, nesse sentido de pessimista, ele simplesmente diz: coloque mais carga, coloque mais fardo em mim. Eu suporto maior fardo. Né? Ou seja, voltado para o seu carregar o sofrimento do mundo. Ele sofre a perda dos valores. Esse sofrimento, muitas vezes em nós, pode aparecer quando nós nos dedicamos ao trabalho somente. Alguém que só pensa em trabalhar de domingo a domingo e que diz há anos que não tiro férias, talvez esteja nesse cenário do camelo. O único valor contra é o próprio trabalho, a própria carga, o próprio fardo. Mas o texto do Nietzsche, as metamorfoses, fala das metamorfoses do espírito. Então, esse camelo, na linguagem alegórica de Nietzsche, ele é superado. Qual é o animal que vem na superação do camelo, segundo esse texto de Nietzsche? O leão. Porque o leão já é, ao contrário do camelo, muito mais vivo, já é ativo. O leão já tem uma força para se tornar
eu falei ativo, dono do pedaço. Ou seja, alguém que pode reverter o cenário da passividade, o cenário do pessimismo que está na figura do camelo. O leão não, o leão pode se tornar dono da força, o dono do pedaço, tem mais força. Só que essa força, ela enfrenta um oponente muito forte, que é um dragão, também uma figura. Mas também não, porque o leão não é uma figura alegórica, né? A alegoria do texto, mas o leão é um animal que existe. Mas o dragão é totalmente mitológico, imaginário, abstrato. O que é o dragão? Qual é o nome desse dragão que é o oponente do leão dessas metamorfoses? O dragão do Tudovis. Pensa bem, o dragão do Tudovis. Pensa bem o quanto que a sociedade diz para você, na hora que você vai sair, na hora que você vai escolher um trabalho, na hora que você escolher uma profissão, enfim, nas situações que você vai para a sociedade, e ela te impõe o que tu deves pelo cabelo, pelo corpo, pelo salário, pelo carro, pelo trabalho, enfim, tu deves várias coisas. Esse dragão do Tudovis, ele é exatamente um leão que superou a condição pessimista, mas que vai superar o Tudovis da sociedade, da moral vigente. A moral que diz que é certo e que é errado. Esse dragão, quando ele é superado, ou seja, a terceira e última metamorfose do texto de Nietzsche, esse dragão é superado. Não tem tempo para você pensar, caso esse texto, que tipo de animal viria na sequência. Que tipo de animal pode ser mais forte do que o leão? E o animal não é animal, ele é, mas não talvez o que você pensou. Esse animal é o ser humano na condição da criança. É a criança que é a última etapa das metamorfoses do espírito no texto nietzschiano. E por quê? Pense você quando criança, e talvez você se lembre quando a sociedade, com o tu deves, está presente. Quando você ia à praia, você está preocupado, por exemplo, né, com a sua roupa de banho, seu calção, sua sopa, que seja, com o seu corpo, se está no padrão, se está associado ou não, se você está acima daquele jeito. Estou pegando a praia como exemplo, na cidade praiana, você não sei você, na sua realidade. Ou seja, pense na criança que você foi e o quanto que a sociedade não estava pesando sobre ela com os seus deveres. O quanto que você deixou de ser essa criança e passou a sentir a pressão da sociedade. Quer dizer, a criança, nas palavras de Nietzsche, é a criança que vive a inocência do devir. O que é o devir? É o tempo. Ou seja, o tempo também nos amedronta com o que vem e nos traz dor com o que foi. Talvez, mas podemos ver, né, situações na qual sou amedrontado pelo futuro e carrego remorsos e arrependimentos e nostalgia do passado. A inocência do devir é quase como se pensasse em nós sendo distraídos do tempo. Obviamente isso é impossível. Só pode acontecer na minha cabeça. O que eu quero dizer por nós extraídos do tempo? Somos capazes de viver como uma criança que brinca. A inocência do devir é uma imagem da criança brincando. E se você já brincou ou brinca, você percebe que quando brincamos, o futuro e o passado não tem importância. Apenas o momento do instante, o momento presente. Aquele instante que se torna eterno, no sentido de que ele não está abarcando na minha cabeça o que vem e o que foi. Não precisa ser brincadeira. Talvez você já tenha estado numa aula, num filme, ou seja, uma música, e você fica absorto no instante, de modo que aquilo que vem ou aquilo que foi não entra na equação da vida. Você está apenas no instante. Esse instante ganha uma eternidade, porque a eternidade não tem futuro nem passado. Ele apenas é. Então essa criança é a superação
das condições anteriores. Ou de outra maneira, é a criança que carrega a leveza da existência sem o pessimismo e sem a luta com o tu deves. A criança é uma alegoria para o super-homem nietzschiano. Super-homem este que, obviamente, tem nada a ver com a figura do super-homem na tradição aí da história da Bíblia, etc. Tem a ver com a superação de uma condição. Por isso, muitas vezes, a tradução de além do homem. Em alemão é Übermensch. Então, essa superação que faz com que a vida possa ser mais leve. Exatamente como a gente, talvez, tenha sido quando crianças. Então, com essa reflexão do deserto de Nietzsche, eu me despeço do dia de hoje e de você no vídeo desse pôr do sol. Saudações filosóficas, que a vida possa ser mais leve.